O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou nesta quarta-feira da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre a política econômica. E durante essa audiência, o deputado Felipe Barros acusou o governo de maquiar dados relacionados às contas públicas e confundiu Haddad com o ex-ministro Paulo Guedes. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. Isso é fixação. Quem fez tudo apareceu. Respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. E Fernando Haddad respondeu parlamentar dizendo que ele estaria colocando na conta do atual governo o pagamento de precatórios herdados da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização. O Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Você, Cristiano Beraldo, o que a gente precisa destacar para a nossa audiência? Deputado Felipe Barros confundindo o nome do ministro, será que ele fez de propósito? E aí, a resposta do ministro Fernando Haddad dizendo, o filho é teu, se referindo ao pagamento dos precatórios. Olha, é impressionante como políticos habilidosos, experientes, usam a meia-verdade, a meia-informação para enganar a população. O ministro Haddad fala como se precatório fosse algo gerado, criado a partir de um ato do próprio governo. O fato concreto é que precatórios são resultados, são obrigações geradas contra o Estado em razão de malfeitos dos Estados e da União. Esses malfeitos, quando são detectados pelo contribuinte, eles são objeto de uma disputa judicial. E à medida que a justiça vai dando ganho de causa ao contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, é que essas obrigações se transformam em precatórios. Os precatórios que estão pendentes de pagamento hoje, uma boa parte foram criados em razão de uma ação ou de omissão do próprio governo do PT, que esteve no poder pela maior parte do tempo, desde a redemocratização. Não venha, ministro, querer transferir essa responsabilidade a outros, porque o que precisa ser revisto é o motivo da criação de tantos precatórios que abarrotam o judiciário brasileiro com tantas ações, porque, sobretudo no que se diz respeito à Receita Federal, há uma covardia de funcionários públicos que se recusam a dar ganho de causa ao contribuinte, para não se comprometerem, para não colocarem o seu CPF, assim que eles gostam de dizer, mandam os casos onde o contribuinte tem razão para a justiça e lavam as suas mãos. A justiça que resolva. O pobre coitado do contribuinte, que paga muito e paga mal, tem que ficar esperando décadas, às vezes, para ver o seu dinheiro de volta. Este é o problema do Brasil. Então, senhor ministro, esclareça a população brasileira. Quais as medidas tomadas por este governo para reduzir a geração de novos precatórios? Audiência na Câmara Federal, Comissão de Finanças e Tributação. Fernando Haddad respondendo aos questionamentos do deputado Felipe Barros. Sua avaliação, delegado Palumbo. A minha avaliação é que a desculpa é o argumento do incompetente. O Bolsonaro, ele fechou com superávit de 54 bilhões após 8 anos de déficit. E este governo só sabe gastar o tempo todo sem parar. E quem vai pagar a conta é o pobre, com aumento de impostos, com taxação, DPVAT, está aí. Por quê? Porque eles fizeram um rombo e agora eles precisam captar isso.
Quem vai pagar a conta? O pobre. Mota, você, que é preciso considerar, gostou da performance do ministro? Não. O déficit do governo, pelos números que a gente vê, é comparável ao déficit de uma pandemia. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre Paulo Guedes, que é uma das pessoas mais fascinantes que eu já conheci, de uma inteligência e de uma competência únicas. Paulo Guedes tem uma capacidade de articulação e de comunicação excepcionais. É um homem próspero, realizado, que sacrificou 4 anos da sua vida pelo Brasil. A gente se lembra das cenas do Paulo Guedes no Congresso, tentando explicar aos deputados de esquerda o beabá da economia e ouvindo um bando de baboseiras. E eu vou confessar a vocês, eu estou com muita saudade do Paulo Guedes. É possível comparar os dois ministros? Quais são os pontos positivos e negativos de cada um, hein, Beraldo? Não tem. São profissionais absolutamente diferentes, né? Paulo Guedes construiu uma carreira no mercado financeiro, tem uma formação acadêmica de referência mundialmente na Universidade de Chicago, fundou um banco que depois deu origem ao atual Banco BTG e seguiu aí, criou fundos e tal, tem uma visão muito mais ligada à vida real do que o ministro Fernando Haddad, que é o ministro tampão. Ele foi ministro da Educação, entregou o Brasil com uma educação péssima. Foi prefeito da cidade de São Paulo, sequer conseguiu a reeleição. Foi candidato escolhido pelo atual presidente à sucessão, não a sucessão de Dilma, porque Dilma havia sido empichada, mas foi o candidato de 2018, perdeu a eleição. Agora está aí como ministro da Economia, num momento em que o Brasil passa por um desafio imenso na economia. Eu, sinceramente, acho que a chance de dar certo é inexistente. Pois é, você, para fechar, delegado Palumbo, muita gente fala que Paulo Guedes poderia sair candidato, inclusive, né? O que você acha? Poderia ser um nome ou não? Ele tem outros afazeres agora. Rapidamente. Comparar Fernando Haddad com Paulo Guedes é absurdo. Um colou na prova, o outro é economista de profissão. Não tem a mínima condição. Um deixa um superávit de 54 bilhões e o outro romba após rombo. Aí fica difícil acreditar que isso aqui vai dar certo. Quer fazer o último comentário? 15 segundos para você, Mota. É a diferença entre uma pessoa que ganhou a sua vida da iniciativa privada e outra que ficou o tempo inteiro dependendo do Estado para sobreviver, né?